Olá, pessoal! 2024 é um ano de eleições municipais e estamos hoje recebendo o advogado Nilo Gomes, que é especialista em direito eleitoral. Vamos ouvir quais são as novidades para esse ano, o que pode, o que não pode, não é, Frânio? É isso aí. Hoje a gente tem aqui uma série de perguntas, né? As pessoas estão perguntando e a gente selecionou aí umas 10 ou 12 perguntas. Espero que dê tempo para a gente questionar todas elas. Sim, gostaria de dar as boas-vindas. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, Liliane. Muito obrigado, Afrânio. É um prazer estar aqui nessa entrevista com vocês. Vamos falar do tema do momento, né? Porque ano de eleição vem muitas novidades, sempre tem, né, uma novidade ou outra. E eu gostaria de começar perguntando qual o diferencial dessa eleição desse ano? O que tem de novo? Olha, a gente tem algumas novidades nessa eleição de 2024 em comparação à eleição de 2020. O que ocorre? Um exemplo é o número de candidatos que vão estar nas ruas hoje em 2024. Na última eleição de 2024, houve uma métrica em torno de 600 a 650 candidatos. E que hoje se cortou pela metade esse número, porque antigamente, em 2020, a legislação permitia você ter até 100% a mais do número de cadeiras em cada cidade. No caso de Campos, se são 25, nós tínhamos, em média, 50 candidatos por partido. Uhum. A legislação agora ela mudou. Agora são 100% do número de cadeiras, ou seja, 25 mais 1. Cada partido só poderá ter agora 26 candidatos. Sim. E dessa forma, será que diminui também a quantidade de postulantes, né? Sim, a gente quebra pela metade o número de candidatos nas ruas por causa exatamente dessa legislação que diminuiu o número de candidatos por partido. Uhum. E esse critério, isso aí vai vir de cada partido, né? Eles que vão definir, cada partido que vai definir dentro da sua cota como que vai ser essa participação. Sim, por lei, o partido pode colocar num teto máximo 26 candidatos, né, obedecendo o critério da proporcionalidade para mulheres, em que tem que se ter 70% de um gênero e 30% de outro. Muita gente se engana em que tem que ter 30% de mulheres. Não é isso. A lei fala que tem que ser 70% de um gênero e 30% de outro. Pode ser 70% de mulher Sim. e 30% de homem. Mas está mantido a questão dos 30% e 70%. Lógico que, como existe hoje no Brasil uma dificuldade muito grande em ter mulheres concorrendo ao pleito, se coloca como já feito, já certo, que 30% são mulheres. Então, hoje, no caso de Campos, seriam 18 homens e 8 mulheres. Houve até uma discussão recente de que as mulheres, alguns segmentos queriam que as mulheres tivessem cadeira cativa. Sim. Como é que ficou isso? Existiu até outubro, início de outubro de 2023, uma PEC sendo aprovada no Congresso, que foi inclusive aprovada no Senado, em que Campos, como outras cidades, teriam vaga cativa de mulheres. Essa PEC ela já vinha sendo analisada há alguns anos. Ela só não foi aprovada por uma briga interna entre o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado. Infelizmente, isso não ocorreu. Porque senão, em Campos hoje, de acordo com a PEC, deveria ter 4 mulheres eleitas. Independente da votação dos homens, 4 cadeiras cativas para mulheres, se tivesse sido aprovado. Então não tem mais isso. Não tem mais isso, não existiu. Não foi aprovado. Não foi aprovado. Para essa eleição. Infelizmente, na Câmara de Campos não tem, né, nenhuma representação Sim. feminina atualmente. Atual, Mas em torno dessas discussões, há uma probabilidade de haver uma mudança, né, desse cenário e as mulheres estarem mais ativas nessa campanha. Sim, a gente tem visto nos bastidores políticos uma questão muito fervorosa na cidade em se eleger mulher nessa eleição. Inclusive, algumas pesquisas internas apontam isso, que o eleitor campista hoje, ele deseja eleger uma mulher. Ele sente falta de ter uma mulher. Até porque é complicado, Liliane, você ter uma Câmara em que uma comissão voltada para as mulheres são compostas por homens. Exatamente.
Então, acaba-se que existe muitas legislações em campos favoráveis às mulheres, mas como nós só temos homens lá dentro, eleitos, acaba se perdendo um pouco esse viés de defesa à mulher. Até a questão da representatividade, Exato. né? De estar defendendo as políticas públicas voltadas para as mulheres, que nada melhor do que ela, que sente na pele, né? Tá defendendo essas pautas. Aliás, o tema mulher foi um tema polêmico aqui nos últimos anos, que acabou até na cassação de 6 vereadores nesse ano, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Muito se falou agora nos últimos dias da cassação desses 6 vereadores. Uhum. É bom que se entenda que foram cassações com motivos diversos, mas o fim foi o mesmo: o uso indevido de mulheres para se chegar ao resultado final, que foi a eleição. Uhum. Por quê? Como eu falei mais cedo, é preciso ter no mínimo 30% de mulheres em cada partido. Teve partido ali em que não completou esse número de 30%, veio candidato, 2 se elegeram nesse quesito e foram processados. Ganharam em primeira instância, ganharam em segunda, mas na terceira, com a Procuradoria recorrendo, veio a sentença desfavorável, que é o que determina a lei e tem que ser cumprida a lei. E agora tem que ser feita uma nova contagem diante desse cenário que foi encontrado. Desses 6, vai ser feita uma nova recontagem dos votos, uma retotalização, como se fala tecnicamente, em que o juiz de campos vai proceder essa retotalização no sistema, anulando os 45 mil votos dados a esses partidos, ou seja, inclusive as mulheres que vieram concorrendo, que teve muitas mulheres acima de 1.000 votos nesses partidos. Podem entrar. Hoje estão nulos os seus votos. Todos os candidatos se tornaram nulos por um erro partidário. Mas, doutor Nilo, explica melhor para a gente. Isso foi um problema do partido ou um problema do candidato? Olha, seguindo o que está na sentença da ministra, as mulheres elas foram usadas para que se pudesse ter mais homens candidatos. Como que normalmente acontece isso? Tem muitos partidos que precisam completar a cota de 30% de mulheres, mas muitas mulheres não querem ser candidatas. Então, para que aquele presidente de partido não perca homens que querem ser candidatos... E preenche aquela cota. Ele preenche com qualquer mulher que, às vezes, não sabe nem que está vindo candidata. Ou é colocada, pega uma assessora, pega uma pessoa que trabalha dentro da sua casa, coloca como candidata, a pessoa não sabe e é usada para isso. Usar mulheres para completar a cota é crime. E o resultado está aí na cassação de 6 vereadores de Campos. Há poucos meses da próxima eleição, né? Exatamente. Eu queria abordar também uma outra questão. A gente viu que nas eleições de 2022, né, o índice de abstenção foi alto, tendo sido maior, inclusive, pelo que eu vi de algumas notícias, maior do que 1998. A que se atribui, assim, em eleições, essa notícia se referiu a uma eleição presidencial. E nós estamos esse ano numa eleição municipal. Mas, normalmente, o que acontece? As pessoas estão tão desacreditadas assim. O que acontece para a pessoa deixar de exercer um direito, né, a cidadania, deixar de exercer seu direito, preferir se abster? Exatamente, é a decepção. A decepção do eleitor hoje nos seus políticos, nos seus representantes, é muito gritante. E é uma forma também de muitos eleitores mostrarem isso para a população em geral, em que eles não estão indo às urnas votar exatamente para demonstrar que estão insatisfeitos com seus governantes, com seus representantes nas câmaras, no caso da eleição municipal. Isso vem crescido muito na nossa cidade. E é um dos fatores também que impactam exatamente no resultado da eleição. Porque tem muitas pessoas que acreditam que eu não vou votar e, como eu não vou votar, vai ter que ter outra eleição. Sim. Isso é um mito. Isso não acontece. A verdade, quando você não vai votar, você diminui o número que a Justiça Eleitoral coloca para se ter um eleito na cidade.
Então, quando você não vai votar, você está deixando de eleger, por exemplo, mulheres. Em que Campos ficou sem ter mulheres desde 2020. Então, muitas vezes, se você vai votar, você pode escolher aquele com que você mais se adequa nos pensamentos, nas posturas ou na militância. Mas deixar de votar, você acaba prejudicando. Porque muitas vezes teve, por exemplo, candidatos que com 19 votos, mulheres, não entraram. Muitas vezes, se 19 pessoas tivessem olhado para aquela candidata e observado que o que ela defendia se adequasse, hoje nós teríamos uma mulher eleita. Sim. O que aconteceu, por exemplo, agora que a gente acabou de falar, né, dessa questão dessa cassação, é a justiça sendo feita, mas para muitos é uma decepção também, né, doutor? Sim. Porque realmente as decepções estão aí, né? Esse é um caso de decepção, né? Que a pessoa fica, principalmente as mulheres, aquelas que votaram, os homens que votaram nas seus candidatos, nos seus candidatos. Nesses não deixa de ser candidatos, uma né? decepção, Que não a gente sabem, sabe que a né? justiça está sendo feita, mas para a maioria isso é uma decepção muito grande na política, eleitores, né? Fica desacreditado. Daqueles candidatos. Né? Doutor, pode falar. o pessoal está querendo saber a parte prática da coisa. Por exemplo, hoje todos são pré-candidatos. Sim. Ninguém é candidato ainda. O que não pode ser feito na época que você vai ser candidato é o mesmo que não pode ser feito agora como pré-candidato? As regras são as mesmas? Não. Tem regras para a pré-candidatura e tem regras para a campanha eleitoral. É preciso focar muito nisso, por quê? Na campanha eleitoral, você tem o seu santinho na rua, tem o seu número, você já passou por uma convenção. Tem o CNPJ, tem o né? CNPJ e está regulamentado para estar pedindo voto. Hoje, você, pré-candidato, não pode pedir voto. Hoje você não pode falar, sou candidato. A legislação coloca um limite em que você possa falar, sou pré-candidato e defendo X, Y, Z. É o que eu defendo. Para aí. Ela não pode, o candidato não pode expressar o seu número, ou seu pretenso número, que já vai escolhendo junto ao seu partido para passar em convenção, ou não pode pedir voto, usar rede social para pedir voto, usar podcasts para pedir voto, lives para pedir voto. Isso não pode. Por enquanto não pode. Não pode. Mas eu posso dizer que meu candidato, a minha companheira é candidata, eu posso falar? Você é eleitor. Eu, quanto cabo eleitoral? Olha, você pode falar que Liliane, por exemplo, é a sua candidata, mas ela não pode. Ela não pode. Ela pré-candidata hoje não pode. E é colocado como pré-candidato porque ainda não passou pela convenção. Sim, existe só uma pretensão. Bem complexo, né? Você não pode falar, mas eu posso dizer por você, né? Você pode dizer direto, pode eu sou ser mesmo. tudo. Você pode falar. Agora, quando começa de fato a campanha? Queria falar sobre isso. Né? A questão do calendário. do Como é que a calendário. gente está hoje? O calendário ele se inicia primeiro com a convenção, que é entre 20 de julho a 5 de agosto. Feita a convenção, tem 10 dias para poder o candidato retirar o CNPJ, regularizar suas contas bancárias, fazer todo o procedimento administrativo para a campanha ir para a rua. E a partir do dia 15 de agosto, a campanha pode ser colocada na rua. 15 de agosto, meia-noite, pode-se já se divulgar na rede social o número, distribuir santinho, colar adesivo na rua, enfim. A campanha de rua se inicia dia 15 de agosto. Hoje, por exemplo, vi alguma coisa sobre sobre os prazos que os eleitores têm, por exemplo, biometria. Sim. Essa eleição ainda vai poder, todo mundo vai ter que se cadastrar sua biometria ou ainda vai ser alternativo? Olha, a justiça está correndo para poder todos terem a biometria cadastrada. Não acredito que vá conseguir dentro do prazo, que são, em média, mais 45 dias para coletar toda a biometria no Brasil. Inclusive, o TRE do Estado do Rio de Janeiro tem feito campanhas dentro de shoppings, na rua, nas praças, para adiantar a coleta da biometria. Mas eu não acredito que haverá tempo para isso. Que acho que é até o início de maio, né? Exato. Se eu não me engano. Mas o TRE também não vai impedir o eleitor de votar por falta da biometria. Até porque hoje, você que não coletou a biometria, você pode coletar no momento da votação. Então, o sistema identifica que se vocês têm ou não a biometria coletada e ali na mesa
Com os mesários você já faz a biometria. Entendi. Inclusive a minha foi assim. Ah, já na hora lá de votar mesmo. Exato. Outra questão, a gente entrando na questão da tecnologia, né? Sim. Hoje em dia está avançando muito também. A gente tem um sistema eleitoral que houve período, né, em que houve muita negação em relação à sua credibilidade. E a gente vê que agora está avançando também algumas questões. Eu acho que eu vi até alguma coisa com QR Code. Esse ano vai ter, nessa eleição, já deve ter alguma coisa de QR Code na contagem dos votos. Isso é justamente para aumentar a segurança, para evitar esse tipo de desconfiança em relação ao processo eleitoral brasileiro? Olha, muito se foi dito, né, nos últimos tempos sobre a segurança do processo eleitoral brasileiro. O QR Code existe no final da votação, muitos eleitores podem não saber, mas existe o boletim de urna. Esse boletim de urna, ele já contém desde 2020 um QR Code ali, em que o fiscal, o delegado de partido, pode, junto ao seu aplicativo eleitoral, fazer a fotografia do QR Code e ter acesso àquele boletim de urna em que foi colocado na porta daquela sessão eleitoral. E assim, por exemplo, facilita, como fiscal, Liliane, fiscal de um colégio eleitoral. Ele pode sair nas portas, depois das 5 horas, já pegando os seus boletins de urna dentro do aplicativo do TRE. Então, hoje o QR Code nada mais é que o reflexo daquele boletim de urna. Tá. Então, não começa agora, já vinha sendo feito dessa forma. Por falar em voto, né, muito se falou, ano passado, até no início desse ano, também se falou do voto de papel em detrimento ao voto eletrônico, né? Existe uma possibilidade disso esse ano ainda não, né? Não vejo essa possibilidade. Foi aventado essa questão no governo passado, mas o TSE já rechaçou totalmente essa possibilidade. Então, não há essa possibilidade. Pelo contrário, acho que vem, até pela pergunta anterior, né, vem se aperfeiçoando na questão da segurança. Foi uma discussão grande no ano passado, Sim, né? Foi colocada à prova, muitas vezes, a confiabilidade das urnas. Terrível. Agora, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão que você, anteriormente, você falou sobre o que pode e o que não pode. Sim. A dúvida maior é o seguinte, o candidato, o pré-candidato e o candidato. Eu posso, se eu sou pré-candidato, eu posso participar de festa e fazer doação para festa? E quando eu for candidato, de que forma eu posso me portar nesse sentido? Olha, é muito complexo essa questão porque você beira a um abuso de poder econômico, se você é vereador ou se você tem algum cargo público, você passa... Eu falo no caso de pré-candidato e candidato. Sim, porque hoje, por exemplo, nós temos secretários e diretores que são pré-candidatos e podem usar do seu poder para fazer algum tipo de doação. É ilegal. Fazer doação, o famoso tijolo, o famoso cimento, pré-candidato ou candidato, é ilegal. Nos dois casos, como pré ou como candidato, não pode. Sim, porque acaba vinculando... Doação para festas. Acaba vinculando aquele voto em detrimento de algum dinheiro ou bem que está distribuindo. Shows a gente tem a questão que pode haver o show, hoje em dia, não é showmício, mas hoje os candidatos, os pré-candidatos, podem realizar show de arrecadação financeira. É uma novidade. Antigamente a gente tinha a questão do showmício. O candidato colocava um trio na rua, fazia um show para ter público, ter público e ficar falando o seu número e suas propostas. Hoje o que pode fazer um showmício, mas somente para arrecadar. Mesmo assim, não pode falar que é candidato, não pode falar número de campanha, é somente para arrecadar recursos para a campanha. Nada mais disso. Não pode nem haver discurso político no momento, somente o show. Juntar os amigos, fazer aquele show para angariar algum dinheiro, algum recurso. Mas ele pode divulgar que o objetivo desse show é para angariar recursos para a campanha de determinado candidato. Ele só não pode no dia estar lá falando, é isso? Exato, seria isso? Exato. Participando dessa que forma, aí viraria, como pré ou como candidato. Que aí vira um showmício, mesmo como pré. Isso aí tem um prazo também que isso vai poder ser feito, a partir do início do calendário. Sim, a gente tem agora os prazos de filiação, que termina a partir do dia 8 de maio. A gente tem a questão, a filiação termina agora no dia 6 de abril. O cidadão que quiser tirar o seu título tem dia 8 de maio. A gente tem que ultrapassar isso, porque
Muitas pessoas hoje que querem ser candidatos, se tornar pré-candidatos, não estão nem filiadas ainda. Então, efetivamente, a partir do momento que você encerra o ciclo de filiação, dia 6 de abril, naquele partido, os partidos já estão formados com os seus pré-candidatos e você já pode falar que você é pré-candidato. Porque se você não está filiado, você ainda tem isso, pode falar que é pré-candidato. Tem tanta dúvida do que pode e o que não pode, né, Eliane? Que a gente fica meio perdido. Por exemplo, eu quero voltar a essa questão do que pode e o que não pode. O link patrocinado, por exemplo, para eu falar mal do meu adversário, como é que funciona isso? Pode ou não pode? Olha, falar mal do adversário não pode. A gente vive uma época muito da inteligência artificial, a gente vive uma época das deepfakes. Sim, outro tema que a gente também quer entrar. Exato. E foi recentemente decidido em votação no plenário do TSE e emitido uma nova resolução exatamente sobre inteligência artificial. Referente a isso, o que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu? Não pode usar deepfakes, não pode falar mal do candidato opositor e muito menos patrocinar e impulsionar. Com sanção rígida de 1 a 4 anos de reclusão. Mas a reclusão para quem fez e para o candidato? Qual é a punição? A reclusão é para quem fez. Para quem fez. Para quem está cometendo a infração, cometendo o candidato? Se o candidato for verificado que ele nada sabia e não partiu dele... Não compartilhou, não fez nada, né? Não tem culpa. Mas se ficar provado que, de alguma forma, saiu dele, além da reclusão, ele perde o mandato. Nossa. Durante a campanha, ele pode distribuir os santinhos, né? E na era digital, a gente tem também os posts patrocinados. O candidato, para divulgar o seu número, ele pode patrocinar o post? Pode. O candidato e o pré-candidato pode fazer impulsionamento, mas tem que seguir regras. Como, por exemplo, inclusive sobre a inteligência artificial. Vai ter muito vídeo de inteligência artificial rodando nessa eleição, que é o que está no momento. A questão das deepfakes, né? E a nova resolução determina que, quando o candidato ou pré-candidato utiliza inteligência artificial, tem que estar escrito em uma barra embaixo que foi usado inteligência artificial naquele vídeo. Se o candidato colocar algum vídeo com inteligência artificial e não demonstrar que foi usado, ele pode, além de não ter o seu registro homologado no registro de candidatura, ele pode perder o mandato. Fica caracterizado má fé, né? É lógico, porque ele não explicou, não deixou exemplificado, né, quais ferramentas que ele usou, no caso. Até porque hoje em dia se usa, por exemplo, a nossa face e coloca a nossa voz como se a gente estivesse falando algo que não existe. As deepfakes com inteligência artificial. Tá super comum. Nas eleições passadas, a gente já teve, né, já conviveu muito com a questão das fake news. E eu acho que os tribunais, né, os tribunais regionais, o TSE, ele veio se aperfeiçoando em relação a isso, a ponto de montar equipe, né, para poder desvendar algumas notícias falsas. Nessa eleição, o grau de sofisticação ainda vai ser maior, né, porque vem a questão das deepfakes e até mesmo a questão de áudios. Né? Então, eu acho que se acredita, pelo que tem hoje na nossa legislação, eles já estão mais rigorosos em relação a isso e vão estar mais atentos também. Eu acredito estar mais rigoroso, inclusive colocando pena de reclusão, mas eu acredito também que será muito usado em detrimento da legislação. A gente vai viver uma eleição, tanto essa municipal como a próxima, de ataques de deepfakes e ataques de inteligência artificial muito grandes. Vai ser muito difícil daqui para frente a gente confiar no vídeo ou numa declaração de algum candidato. Porque muitas vezes, como você falou, o candidato não coloca, mas aquele eleitor faz. Aquele eleitor produz, aquele eleitor vai impulsionar. A legislação coloca que a própria TRE vai ficar de olho. Nós, cidadãos, podemos denunciar aquela pessoa pelo aplicativo Pardal do TSE. É isso que eu ia perguntar. Quais são os canais de denúncia? E as dicas também, né? As dicas para os eleitores, né? Sim, ficou disponível esse mês a atualização do sistema Pardal. Pode ser baixado na iOS, no Google, para denúncias específicas do TRE. É muito simples. Lá você vai colocar
descrever Mas a denúncia. o que seria esse Pardal? Pardal site? é um aplicativo. Um aplicativo. Isso. Por site você também consegue, mas o Pardal ele é mais rápido, já que a gente tem hoje o telefone na nossa mão. Porque pelo Pardal você pode mandar fotos do momento do ato, prints ou vídeos. Então você pode estar testemunhando algum crime eleitoral que você pode automaticamente dentro do sistema Pardal fazer a filmagem, que já vai servir porque se você faz dentro do sistema Pardal aquela filmagem, a prova ali já está integral. E é Pardal, é assim que fala mesmo? Isso. É, assim é uma que procura. novidade dessa eleição ou já tinha também? Já assim? tinha em 2020, mas ela vem se atualizando. Muito pouco usado também, eu acho, né? Pouco usado. Pouco divulgado Pouco, até, né? sim. Mas, por exemplo, quando você faz uma denúncia ao Pardal, o Pardal direciona diretamente ao sistema de Campos. Então, o chefe eleitoral de Campos recebe na hora a sua denúncia muito mais e rápido. pode enviar de imediato uma equipe da fiscalização. Bacana. É, Bacana. Muito rápido, mais rápido, né? sim. Exatamente. Muito mais rápido, mais moderno, né? É, com certeza. Hoje em dia, a agilidade é tudo, né? Sim. Agora, pela sua vivência, pela sua experiência, essa eleição, o que ela vai trazer assim de novidades para a gente, em termos de percepção da população? O que você acredita assim que pode ter de novo? Olha, para Campos, eu acredito que a gente vai ter uma mudança muito grande na percepção quanto à votação. Eu vejo que Campos, hoje o eleitor de Campos, não é o mesmo eleitor de 2020. Eu considero que hoje o eleitor está mais focado em identificar candidatos que realmente vão trazer algo de benefício tanto para a prefeitura quanto para a Câmara. Sim. Eu vejo essa vontade. Campos foi conhecida por muito tempo como uma cidade em que se comprava voto para a Câmara Municipal, em que as pessoas vendiam seu voto por nada. Hoje, andando na rua, eu vejo que existe ainda, mas muitas dessas pessoas vão pegar até o dinheiro em uma comunidade distante, em algum distrito, mas não vão votar. Eu acho que tem muita questão da representatividade também, né? Exato. Assim como nas redes sociais, que é uma coisa muito personalizado, né? Você fala muito, você fala para todos, mas cada um se identifica e aqueles que vão se identificando. Eu acho que eleição, acho que vai ser isso também, né? É você se identificar com os serviços, com as questões que estão sendo realizações mesmo, é isso? Seria isso? Eu acredito que nós vamos ter muitas mudanças no nosso legislativo esse ano. Eu acredito que a população não está mais satisfeita da forma como vem votando e eu acredito que vai olhar com mais carinho e com mais dedicação quem é quem. Eu acredito que nessa eleição o dinheiro não vai mandar, que a população está mais esperta e que pode até pegar o dinheiro numa necessidade. Entendi. Mas ela já sabe que se antigamente pegava o dinheiro, mas a rua continuava alagada, continuava os mesmos problemas, hoje não. Hoje o cidadão já sabe, já sofreu, que pegou, nada aconteceu, mas agora, como muitos dizem, eu vejo na rua, vou dar o troco, vou pegar o dinheiro, mas eu vou votar certo. As pessoas querem resultado, né? Sim, As pessoas sim. não aguentam mais, né? Tanto sofrimento quanto descaso, né? Então, Sim. eles querem resultado, não adianta você... Inclusive, muitos falam, vou para a Europa, na Europa é melhor. A gente ouviu muito, Mas né? é exatamente porque na Europa se elege políticos que fazem a diferença, que fazem legislação que realmente é para a comunidade. E quando pegam numa questão de roubo ou corrupção, eles são punidos severamente. Sem contar que aqui em Campos também tem pessoas que você nunca viu na vida, na época de campanha, né? Quer descobrir, tem a solução para tudo, né? Sim, tem sim. solução para tudo, acontece né? muito, Você principalmente nunca em vê campanha essas para pessoas na deputado. rua, nem em movimento social nenhum. Mas nesse período de campanha, eles têm a solução para todos os problemas, né? Prometem Isso aí é muito tudo. comum. Né? Isso aí eu acho que aos poucos as pessoas já não estão ficando mais tão bobas assim. As pessoas estão sacando. Pô, eu nunca vi esse cara em discussão nenhuma. Exatamente. Como é que ele surgiu Hoje do as pessoas nada? têm muito né? mais informação também, Sim, né? a própria rede A rede social social, é uma própria biografia. Exatamente. Pode estar falando uma coisa na rua, mas quando vê na rede social, mas quem é? O que já fez? Não tem Não tem conteúdo. história nenhuma, não tem, né? Não tem E antes, relevância, assim, né? não era possível estar, né? Os veículos de imprensa, por exemplo, não estavam em todos os locais. Não tem como.
como? É impossível. E hoje todo mundo com um telefone e sua rede social, com essa abertura que houve, né, da comunicação, você tem acesso a tudo que está acontecendo. Exatamente. Praticamente, se não tudo, quase tudo, né, que está acontecendo. Então, as pessoas hoje estão mais informadas, estão mais conscientes de tudo que está acontecendo. A gente tem uma diferença, assim, de perfil de eleitor de Campos, que é a maior cidade, né, do interior, para outros municípios aqui da nossa região, ou é mais ou menos parecido, assim, o perfil tanto do eleitor, quando está indo para as urnas, quando vai escolher os seus candidatos? Olha, eu acho que o perfil ele é muito próprio da sua comunidade, da sua cidade. Porque o perfil de Campos, por exemplo, não é o mesmo perfil de São João da Barra. Existe um perfil eleitoral muito grande, tanto pela condição financeira das duas cidades, como da própria população. Então, existe realmente um perfil demográfico muito grande nessa questão. A gente não pode considerar o padrão de um ser o padrão da cidade vizinha. Essa eleição, o que você acha que ela vai trazer de ensinamentos, assim, para a gente, no geral? O que a gente vai sair dela e... Não, olha, isso aconteceu dessa vez e agora o negócio tá diferente. Olha, eu considero, como eu falei, que essa eleição nós vamos ter mudanças consideráveis e que a população vai eleger mais vereadores com capacidade técnica e capacidade de fazer realmente um diferencial. Muitos dizem, eu estou vindo para fazer o diferencial na cidade. Mas isso é discurso. A população está cansada de discurso. Eu acho que cada um sente também, né? Exatamente. Vai tendo essa percepção. A população agora vai às ruas e vai votar naquilo que acredita ser o melhor. Tanto as pesquisas mostram isso, quanto apontam que Campos quer eleger mulher. Isso é uma coisa que não acontecia antigamente. As pesquisas nunca falavam isso. Agora, doutor, o senhor falou, vamos voltar à mulher de novo, né? Porque é um assunto bacana, né? Todo partido tem a sua cota, né, de patrocínio, cota de verba, tem sua verba lá. Como que é essa divisão para homem e para mulher? Tem a diferença na cota? Olha, hoje em dia a nova legislação determina que o recurso financeiro, que é o famoso FEFEC, Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha, o famoso fundo de bilhões que é liberado em Brasília, ele automaticamente tem que ser distribuído para os estados e para os municípios. Então é feita uma cota. A mesma cota que a gente determina que tenha 30% de mulher, 30% daquele recurso tem que ser destinado às mulheres do partido. Então hoje, se um partido recebe, por exemplo, 100 mil reais, 30 mil, obrigatoriamente, o presidente daquele partido tem que depositar na conta das mulheres. E aí elas dividem esses 30 mil com tantas mulheres que tiverem. Exatamente. Daí, no caso, se tiver 8 mulheres, divide para as 8 mulheres, igualitariamente. Antigamente, muitas mulheres, muito recentemente, não recebiam esse recurso. Isso começou em 2020 e vem se aprimorando para 22 e agora... Agora, tem partido também que tem menos verba do que outro, é claro, né? Os partidos maiores é proporcional. Aí é proporcional à sua quantidade de deputados federais de cada partido que recebe. Quanto mais deputado federal, maior o teto do fundo partidário. Doutor Nilo, acho que a gente já vai caminhando, né, para o final da nossa participação, do nosso bate-papo, porque é um assunto que tem muitos detalhes, muita coisa, mas a gente tenta levar de uma forma mais leve, né, de forma que as pessoas possam compreender melhor e participar, né, que eu acho que é fundamental. Uma curiosidade, antes da gente encerrar, Liliane, de tudo que a gente falou, né, o que pode, o que não pode, é tanta regra, tanta coisa. Existe uma cartilha, não, né? Olha, formal? Hoje existem as resoluções, existe a lei eleitoral e o código eleitoral. Hoje nós não temos um único livro com todas as regras. Está em votação. Nunca houve no Brasil. Nunca houve. Na verdade, nunca houve. E está em votação no Congresso essa votação. Porque também de 4 em 4 anos, vai mudando também, né? E aí seria uma forma também de se
parar um pouco essa mudança de 2 em 2 anos. Porque esse novo Código Eleitoral que está em tramitação, ele tem 850 novos artigos. Nossa Senhora. Vai mudar totalmente a forma como a gente vê a eleição. E já é para a próxima eleição. Um exemplo que já está basicamente consolidado tanto na Casa do Senado e dos deputados, que é a eleição para executivo, ou seja, prefeito, governador e presidente, um único mandato. Não vai ter mais reeleição no Brasil se for aprovado o Código Eleitoral. Então, teria um mandato ali de 5 a 6 anos, executivo e somente. Se ele quisesse concorrer novamente, teria que esperar o próximo mandato. Eu acho que o que a gente pode tirar de lição disso tudo aqui, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, é os candidatos se basearem nos seus advogados, terem a sua base, né, jurídica. Seguir, né? Eu acho a legislação, que, puxando a brasa para a sardinha dele, eu acho que tem que ter um advogado do lado, os partidos têm que ter bons advogados, direitinho. bons profissionais, né, porque para também que lá na frente, né? Sim. É preciso diferenciar também, porque a seara da advocacia ela é muito ampla. Né? Cada um tem a sua área, mas é preciso os seus candidatos e os partidos que procurem advogados especialistas em direito eleitoral. Claro. Muitas vezes o candidato quer colocar algum colega que não tem experiência na área. Porque uma coisa, a legislação está ali para todo mundo ler, para todo mundo interpretar. Outra coisa é a experiência diária. Isso tem faz a diferença. Faz uma diferença porque você está lidando com vidas. Porque quando você lida com um mandato, a exemplo de agora, nós temos 6 mandatos cassados em Campos. E se você for colocar na ponta do lápis, nos últimos mandatos, a gente sempre teve vereador cassado. A gente teve vereador cassado em 2020, a gente teve vereador cassado em 2016, temos vereador cassado em 2024. Então... Não é uma prática comum, né? Não é, e alguns que estão lá Quer cassados... dizer, é comum. Não é uma exceção, né? Aconteceu, uma prática nunca aconteceu. Comum, quase que comum. Sim, e muitos que estão lá cassados foi exatamente por uma má... interpretação. Uma má interpretação, uma má defesa, podemos falar assim. Não estou aqui para falar de colega nenhum, mas eu estou aqui para falar que o presidente do partido e os candidatos, eles precisam colocar defensores que saibam exatamente o que estão fazendo. Porque um mandato... Você inclui ali assessores, você inclui as pessoas que estão ao redor daquele mandato e são vidas. Que hoje nós temos diversas vidas que ficaram sem aquele mandato que dava aquele suporte, pelo menos por 4 anos. Então é preciso pensar nisso também. Sem falar que hoje a gente tem anulado 45 mil votos em Campos. Sim. Nossa, é muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Então, imagine pensar em tudo isso. Você dá o voto para aquele candidato, por mais que ele não ganhou, e ter o seu voto anulado, porque o seu voto foi anulado também. Vem a tal decepção que a gente falou lá atrás. Né? O meu voto não valeu de nada. De nada. Por que eu fui à urna? Perdi meu tempo à toa e tal, né? Então, a gente combate isso também, porque senão... Tem que ter bons profissionais do lado, não tem jeito. Doutor Nilo, e é bom até você fazer um alerta também em relação ao que a gente falou sobre essa questão dos deepfakes, porque hoje a tecnologia está tão avançada que os tribunais estão preparados para descobrir de onde se originou aquela mensagem falsa, aquela que foi usada a inteligência artificial, mas não foi devidamente informado, né, conforme prevê a legislação. Então tem tecnologia suficiente para descobrir tudo isso, né? Não vai ficar nada impune. Os haters têm, né? Mas os tribunais também estão... Os tribunais têm todo um suporte para identificar, mas, claro, lembrando, até o tribunal identificar, o prejuízo está na rua. O prejuízo daquele candidato, principalmente a prefeito, está na rua. Então, é preciso ficar muito atento a isso, e por mais que se escute algo daquele candidato, procure mais informação, procure os jornais reconhecidos para saber se aquela suposta palavra gerada por inteligência artificial é real ou não. Isso muda uma eleição. A gente viu isso vindo da eleição presidencial e agora para prefeito vai ocorrer muito.
Gente, aqui a gente vai se despedindo, né, desse bate-papo com o Quem sabe a Dr. gente Nilo volta- Gomes, a que gente ele volta é em outra oportunidade, advogado, né? especialista em direito eleitoral. Eu acho que esclareceu vários pontos, eu É. tinha algumas dúvidas também. Eu acho que vale a pena todo mundo se informar para poder, no dia das eleições, ir consciente, né, bem informado, tanto sobre o seu candidato, como sobre a legislação também. É verdade, eu só quero lembrar que a gente está em todas as redes sociais, a gente está no YouTube, a entrevista completa do Dr. Nilo pode ser encontrada no YouTube, a gente está com spoiler no Instagram, a gente está com Isso. spoiler no Facebook e estamos também no TikTok. Ponto de pergunta, cast. Isso, doutor Nilo, pode fazer suas considerações finais? Gostaria de agradecer estar com vocês aqui. Aceito o convite para poder estar vindo mais próximo da Com eleição, certeza. que vai surgir Ótimo. mais Com questões, certeza. certamente. E eu deixo o meu pedido, principalmente para a população de Campos, que possa eleger mulheres na próxima eleição. Que a gente possa dividir os gêneros naquela Câmara e ter mais ideias e uma Exatamente. defesa maior do gênero feminino, Ter que essa é importante. representatividade, é isso aí. Pessoal, até a próxima. Até a próxima.